Essa questão dessa incongruência de querer uma longa vida e se escravizar e acabar com a sua vida, na Pois verdade, é. né? Ele toca no assunto da liberdade, que era o que você estava falando, da desregulamentação, a flexibilização. A pessoa está por ela mesma, quebrar as estruturas disciplinares. Ele coloca que a exigência do desempenho não vem mais do externo, do outro. É você, como você assim, internaliza. Você é que se cobra o desempenho. Então, você se autoexplora. Você se Sim, autoexplora. sim. E aí tem. E o duro disso, e o difícil, porque isso vem acompanhado, esse discurso vem acompanhado da sensação do sentimento de liberdade. Você, É, né? Tem o, vários. o professor Galvanese colocou, né? Você vira tirano de você mesmo. Você acha que Isso. você é livre, você acha que você está tomando essas decisões por você mesmo, mas na verdade é um sistema que te coloca ali e que você não consegue se libertar dele, É. porque você precisa pagar as contas, você precisa ter onde dormir. Então isso te joga nessa loucura que você acha que você está tomando todas as atitudes da sua vida de livre e espontânea vontade. E na verdade tem muita coisa aí que, pô, se você pudesse, você gostaria de ficar em casa o dia inteiro? Eu escuto gente falar que não. E tem pessoas que realmente não gostariam de ficar em casa o dia inteiro. Eu vejo meu pai é aposentado, trabalha até hoje, ele não precisaria estar trabalhando mais. Mas ele fala que ele não consegue ficar em casa. Está com 70 e poucos anos e sai para trabalhar. Então, que bom, né? Assim, eu já estaria muito mais tranquilo do que ele nesse sentido. Estaria realmente aposentado. Não precisaria mais estar indo trabalhar. Mas todo mundo sabe a situação que tem, o que vai acontecendo. Mas existe essa, esse sistema que não deixa, às vezes, a pessoa estar vendo o que está acontecendo na própria vida. E aí vira o tirano de si mesmo, sem nem estar percebendo que está se jogando. Ele se autoexplora. E não tem limite, né? Ele coloca. Isso não tem limite. Aí eu gostaria que vocês colocassem, porque ele diz que como a pessoa se coloca, a meta, se coloca como a possibilidade de alcançar o máximo, mas esse máximo não tem limite. E aí vem a frustração, porque ela não vai alcançar, né? Então, ela se adoece, ela se escraviza, achando que está sendo livre, que é o que já foi colocado aqui. Mas ela se frustra porque ela não vai conseguir ser o ideal que ela projeta. E ele até Porque ela coloca está dentro do panótico, né? dentro Ela está dentro desse dessa sistema, prisão, dentro dessa desse sistema. prisão. É. Isso tem consequências no inconsciente, no superego. Assim, muito interessante. Eu gostaria até que vocês colocassem se fosse possível, né? Porque eu vejo assim, está nascendo um novo ser humano. E isso tem muita influência também das redes sociais. Porque você com a rede social, você está vendo ali a vida dos outros. Não existe rede social da infelicidade. Todo mundo está compartilhando os momentos felizes. E às vezes você está ali sempre vendo todo mundo feliz. E aí você fala, pô, eu não consigo fazer isso, eu não consigo essa felicidade. E aí você fala, vou fazer uma foto aqui para o pessoal ver que eu estou feliz também. Só que aquilo ali não Não é a não é a realidade. realidade. As redes sociais também trazem essa escravidão. Tudo que você precisa fazer, você precisa postar. Tudo que você vai comer, você precisa postar. Tudo, sabe, a, uma postalização, instagrável, né? Instagrável. Hoje em dia tem até no vocabulário as coisas que são feitas para tirar foto do Instagram. Ah, a gente tem um bar temático aqui que é instagrável. Você pode ir lá e tirar foto. Então você vê, o bar não é legal que você vai lá e tem uma boa comida. Ele é legal porque ele tem um monte de espaço para você tirar foto e mostrar para os outros. Porque a gente está numa condição agora, né, que ele fala, e a gente percebe isso, né, que é a questão da transparência.
Então, no transparente, é o aqui e agora, o real, né? É este momento. Então, antes de eu me alimentar, eu preciso fotografar. Antes de eu fazer alguma coisa, eu preciso fotografar. E esse fotografar não é porque a imagem parece que é dita, né, por quem trabalha com foto, fotografia, que a imagem é uma mentira da realidade, porque ela é aquilo de um pequeno momento, um fragmento de um momento. Mas o que a sociedade da transparência quer com essas fotos é deixar permanente, mas é um permanente assim fugaz, né? Porque a cada momento eu preciso de uma outra imagem, uma outra foto, uma outra condição. Acho que nem dá para dizer condição, ia falar experiência, mas também não dá para falar experiência de si, porque a experiência é algo que leva um tempo mais largo, né? E é muito instantâneo, é muito rápido, é muito fugaz. E ele não cita o Zygmunt Bauman, mas acho que não tem como escapar de Bauman para dizer é muito líquido tudo isso, né? E se é tudo líquido, muito líquido, quem é esse ser humano mesmo nessa condição? É um outro ser humano, viu? Eu acho que assim, o Churran, ele vai, digamos assim, expressar algo que Marx já tinha indicado no século XIX, né? Que é o fato de que todo sistema de dominação social, de exploração econômica, ele precisa trabalhar em dois níveis, né? Um nível que é pautado pela coerção, pela coação, né? Então ninguém é dominado, explorado, subjugado, submetido, se você não tem uma certa instância de força, né? Mas o próprio Marx já, pode ser assim, né, chamava a atenção que sistemas de dominação, de exploração baseados só na força, eles têm fôlego curto na história, né? Então você precisa ter também um aparato de convencimento, né? No século XX teve um grande autor marxista, Louis Althusser, que vai desenvolver muito a questão dos aparelhos repressivos e dos aparelhos ideológicos, né? E o que eu enxergo no trabalho do Churran é que ele está detectando um predomínio exatamente dos aparelhos ideológicos, né? Então, ou seja, há um conjunto de representações, de símbolos, de crenças, de convicções que vão penetrando, digamos, fundo a nossa alma, né? E essas convicções, elas geram uma fidelidade, uma subordinação a esse modo de dominação e exploração muito maior do que qualquer aparato repressivo, né? Então você tem o rapaz, o trabalhador, braçal, o garoto que está entregando pizza com a sua bicicleta, etc., e que estão defendendo a lógica que os explora, né? Então, isso se dá precisamente porque você tem aí né, toda uma tessitura de envolvimento das consciências a partir dos interesses que não são os interesses do conjunto da população, né? E aí vale a pena a gente observar um pouco o vínculo disso com a própria ideologia liberal, né? Então, veja, esta ideia do indivíduo tomado como uma realidade que se basta, né? Até a própria palavra, né? Indivíduo, de indivisível, indiviso, significa completo em si mesmo. Isso é uma ilusão, uma falácia liberal, né? Que foi produzida pela burguesia a partir do século XVII, XVIII, digamos assim, no seu projeto de poder, e que hoje, mais do que nunca, né, se difundiu, né? Essa crença que eu sou uma realidade autossubsistente, que é autônoma no sentido mais estreito da palavra, né, que não precisa dos outros e que os outros não precisam, né? Tem uma citação muito famosa de Adam Smith, foi um dos pais, né, do liberalismo econômico, que ele diz que não é da generosidade do padeiro, do leiteiro e do açougueiro que eu faço o meu jantar, né? Então, o que ele quer dizer? Que, assim, o padeiro está pensando em si mesmo, o leiteiro está pensando em si mesmo,
o açougueiro está pensando em si mesmo, e eu estou pensando em mim mesmo. E essa é a lógica fundamental da realidade. Essa crença, né, pode ser assim, que já estava ali presente, século XVIII, século XIX, né, ela vai se difundir de forma espetacular, digamos assim, né, no final do século XX, com o neoliberalismo, né, e no século XXI. Né? Agora, claro que é importante, eu tenho uma certa crítica ao Churran, no sentido que ele parte de uma estruturação da compreensão do processo histórico a partir de uma concepção dialética hegeliana. Né? Então, Hegel pode ser assim, é o grande autor, digamos, é o grande sistematizador do pensamento dialético. Marx vai beber de Hegel, né? E é um autor brilhante, mas havia ali em Hegel uma espécie de otimismo histórico, né? De crença de que haveria aí uma espécie de sucessão, né? Então, tensionamentos, afirmações, negações, contradições fariam a história caminhar na direção da supressão das classes sociais, de uma sociedade fraterna, igualitária, solidária, etc. Enfim, isso aparece em certa medida em Hegel e muito mais em Marx. Né? E o Churran parece que trabalha um pouco ainda com essa ideia, e o que a gente observa é que, assim, não é que nós tenhamos superado as instâncias de repressão, controle e coerção. Não é que a gente superou a sociedade disciplinar, né? A gente, quando se faz necessário, a sociedade disciplinar, o panótico, né, sai do seu túmulo e mostra os seus dentes. Né? Basta a gente ver, né, o que é o neofascismo em casamento com o neoliberalismo. Né? Então, a experiência do governo Bolsonaro no Brasil, do Trump nos Estados Unidos, o Milei agora na Argentina. Né? Então, você vê o Milei, né, um ultra neoliberal, né, que se identifica como algo que não tem fundamentação conceitual, anarcocapitalista, né? Então, na realidade, é um talibã neoliberal, né? Então, e nesses momentos, quando o interesse do capital se faz presente, e se a ideologia, né, essa ideologia que a gente está comentando, né, do sujeito, né, do empreendedor de si mesmo, quando isso não pega, não tem problema. A gente tira do túmulo panótico, no seu sentido físico mesmo, a repressão, né? Enfim. E aí, para fazer valer a continuidade do modo de produção capitalista. Então, assim, é muito importante observar isso. Quer dizer, não é que é uma etapa que a gente já superou os aparelhos repressivos, a sociedade disciplinar. Eu acho que é um jogo histórico, né? E quando assim, os interesses, né, centrais da burguesia estão em risco, né, rapidamente